Fala, meus bebês lindos, estamos aqui para mais uma aula e na aula de hoje eu já vou começar logo agora, vou tacar o pau, viu? Bora que bora! Na aula de hoje a gente precisa aprender o que vem depois da nossa frase tema, beleza? E como assim o que vem depois da nossa frase tema? Basicamente o que a gente vai escrever é os nossos desenvolvimentos na nossa introdução. Não entendi nada, você embaralhou tudo. A gente vai trazer o que a gente vai falar no desenvolvimento na nossa introdução. Eu conheço pessoas que deixam para fazer a introdução depois que fez os desenvolvimentos e a conclusão. Não faz sentido nenhum. Isso é muito perigoso. Não faz isso. Não faz. Você agora é um garoto, uma garota, vem a aprovação. Não faça isso. A gente não faz isso, beleza? Não queime minha reputação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ler os textos de apoio. Por que a gente precisa ler os textos de apoio? É nos textos de apoio que o seu redator, a pessoa do concurso ou do vestibular, no caso, o pessoal do Enem, eles colocam justamente nos textos de apoio o que eles querem que você fale. Eles tentam fazer basicamente aonde você precisa ir, onde você precisa seguir de acordo com o planejamento deles, certo? Existe um negócio chamado barema, que eles colocam lá, que eles esperam que você trate de tal tema, você fale de tal coisa, mas enfim, é basicamente você é um soldado. Você pense com você como soldado, você recebe ordens e você vai seguir essas ordens. É isso. As ordens estão onde? Estão nos textos de apoio e no tema. Então a gente vai pegar as ordens que foram entregues lá e a gente vai colocar em execução e escrever do jeitinho que eles querem. Isso faz com que a gente não perca ponto e consiga uma nota acima de 900, beleza? Então é basicamente isso. Escreva o que eles querem, não o que você acha que está certo, que você gosta, que você quer, beleza? Então isso também fica muito mais fácil. Por quê? É só copiar os textos de apoio? Não é copiar o texto de apoio. Mas te deixa muito mais fácil, por quê? Porque você não tem a responsabilidade de chegar sabendo de nada. Você só vai seguir as ordens que ele der. Então, se ele mandar falar de chuva, você fala, chove na cidade quando acontece tal coisa. Ou então, chove sempre aqui. Então, basicamente, ele vai falar e você vai falar o que ele mandar você falar. Eu espero que você tenha entendido isso, né? Ficou meio assim, beleza. Conseguiram entender? Então, mas Tom, como é que eu vou fazer? Você vai lá no texto de apoio 1 e você vai ler o texto de apoio 1. Beleza, o que é ler? Eu vou pegar ali e vou saber tudo que ele vai falar. Beleza, porque ler não é a mesma coisa de interpretar. Como assim, então, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa de interpretar. Você vai ler o texto de apoio, depois você vai interpretar o texto de apoio. A primeira leitura, a partir da leitura, você vai pegar o texto de apoio e grifar as palavras mais importantes, os toques mais importantes que ele dá ali. Vai riscando ali, olhando o que é interessante no texto. Depois você volta e você vai interpretar. Mas eu vou perder tempo demais. É melhor você perder tempo lendo os textos de apoio, entender bonitinho o que é para fazer, do que você fazer tudo lá bonitinho, achando que está arrebentando na prova e se lascando. Beleza? Então, vamos perder um tempinho aqui. Não é muito tempo, é coisa de 5 minutos. Dá para ler e interpretar tudo, coisa de 5 minutos. E aí, o restante do tempo, os outros 40, no máximo 45 minutos, você gasta preenchendo o restante da prova. Como assim, Tom? Você faz a redação antes de 1 hora? A gente tem que fazer uma redação antes de 1 hora. Acredite se quiser, a gente já vai ter tudo esquematizado, a gente vai conseguir fazer uma redação muito rápida. Mas vamos lá. Como eu vou fazer? Pega o texto de apoio 1, tira a ideia, o que ele quis dizer com aquele texto de apoio, o que ele quer que eu escreva de acordo com aquele texto de apoio. Pronto, tira a ideia lá, coloca separadinho assim, pode escrever até em cima assim, de caneta. Aí pega o texto de apoio 2, o que ele quer que eu escreva com isso aqui? O que ele quer que eu escreva tal coisa, assim, assim, assado. Pronto. Qual é a relação dos textos? Qual é a relação que é criada entre os textos? Eles criam um texto de oposição, um fala a favor e o outro fala contra. O texto está criando uma ideia de, sei lá, por exemplo, causa e consequência. Um outro detalhe, causa e consequência. Se o texto de apoio está entregando um falando sobre causa e o outro falando sobre consequência, como eu consigo trabalhar isso? Ele quer que eu fale mais ou menos trabalhando causa e consequência na minha introdução. E como eu vou fazer isso na minha introdução? Muito simples. Primeiro, tirou a ideia? O que ele quer que eu escreva aqui? Beleza, ele quer que eu escreva sobre tal coisa. O que eu quero que eu escreva aqui? Ele quer que eu escreva tal coisa. Beleza. Além disso, de você desvendar isso, a gente vai ter que preparar aqui uma tabelinha. Então, vai agora no Google e digita lá, elementos de ligação. Pronto, certo? E você vai selecionar os mais bonitinhos, os mais legais. Não usa aquele porém, entretanto, no entanto, contudo. Porque todo mundo usa esses, entendeu? Se você usar o que todo mundo usa, você não é diferente. E nós aqui do Vem Aprovação, nós somos diferentes de todo mundo. Isso dá um destaque na nossa redação, a gente consegue tirar uma nota muito melhor, beleza? Então, como a gente vai fazer? Simples.
Vamos lá, pega seu texto de apoio, está falando sobre causa e o outro sobre consequência, aí está falando sobre tal coisa e tal coisa, beleza. Aí você vai, pega um elemento de ligação, o que eu indico para vocês usarem de elemento de ligação aqui na nossa introdução? Nesse sentido e além disso. Ah, como assim? É isso mesmo, nesse sentido e além disso, beleza? Como assim eu vou fazer isso? Você vai criar duas ideias, as ideias vão ser somadas. Então, causa e consequência, você vai ter nesse sentido, aí você trabalha a causa, além disso, as consequências. Lindo, beleza? E como a gente faz essa relação na introdução? A gente tem a nossa primeira frase da última aula, que vai ser: no limiar do século XXI, tal problema é o calcanhar de Aquiles da sociedade moderna, ponto. Nesse sentido, vírgula, aí eu pego o que ele quer que eu escreva no meu desenvolvimento. Beleza, ele quer que eu escreva isso. Beleza, vai lá e coloca lá o que ele quer que você escreva. Pronto. Além disso, vírgula, o que ele quer que eu escreva no meu desenvolvimento 2. Vai lá e pega e coloca. Tom, como é que eu vou saber? Normalmente, o Enem ele coloca 3 textos de apoio. Um é referente à conclusão, um é referente ao desenvolvimento 1 e o outro é referente ao desenvolvimento 2. Aí que entra o poder da interpretação. Infelizmente, eu não posso abrir sua cabeça e falar: eu vou interpretar agora toda vez para você, você vai ouvir minha voz interpretando o que é que eles querem. Isso é você que tem que criar, é com a prática, você precisa ler, você precisa começar a entender para além das palavras. Como assim? Começar a ler o texto e falar: beleza, entendi o texto, entendi o que ele falou, mas o que ele quis dizer com o que ele falou? Isso é meio que interpretação, beleza? Então você começa a estudar para além da sua leitura. Além de você ler e entender o que foi dito ali, literalmente, foi escrito ali e você está lendo, o que ele quis dizer falando aquilo. Isso é interpretação. E aí que vem uns insights muito massa que você fala: se ele quer que eu fale tal coisa, eu posso usar tal pessoa. Se ele quer que eu faça tal coisa, eu posso usar tal música. Se ele quer que eu fale tal coisa, eu posso usar tal exemplo. Isso aí vai fortalecer sua argumentação. Beleza? É basicamente isso. A gente conseguiu aqui fazer as nossas duas frases, que é a frase 1, nossa frase tema, aí o nosso desenvolvimento 1 e o nosso desenvolvimento 2 com ideia de soma. Ah, mas e se tiver uma ideia de oposição que não for soma, for um a favor e contra, que não cai normalmente no Enem? Mas se for a favor e contra, de um lado, do outro. Pronto, não tem erro. No limiar do século XXI, tal problema é o calcanhar da sociedade moderna, vírgula. Por um lado, de um lado, ou por um lado, mas eu prefiro falar de um lado, vírgula, escreve ali o que ele quer que você fale, a favor ou contra, aí do outro, a favor ou contra. Detalhe, a sua melhor argumentação tem que vir no último desenvolvimento, quando você for falar a favor ou contra. Então, se você for a favor, você fala o contra primeiro e depois vem derrubando as argumentações do contra, falando a favor. E se você for contra, você vai falar a favor primeiro e depois você vem falando contra. E aí você conclui na forma do Enem que a gente vai passar na nossa aula de conclusão. Beleza? Conseguiram entender? É basicamente isso a nossa introdução. Espero que tenham gostado. E aí a gente já criou aqui a ideia total da nossa introdução. Já estamos livres. A gente já sabe fazer uma introdução. E como a gente vai fazer uma introdução agora, Tom? Olha o esquema inteiro. Eu vou colocar aqui do lado. Então, dá uma olhadinha aí no lado, como fica o nosso esquema. Anota no seu caderno para você nunca esquecer isso aí. Isso aí é o nosso esqueleto. É a nossa base, é a ideia principal de como a gente vai fazer uma excelente redação. Pelo menos a nossa introdução. Detalhe, essa é a parte mais importante da nossa redação. Então, pega isso aí, decore, saiba letra, vírgula por vírgula, letra por letra, saiba exatamente o que você vai escrever em cada detalhe. Por quê? Porque isso é a base de toda a nossa redação. Se você for ruim em introdução, basicamente você vai ser ruim no restante todo, porque você corre o risco de errar alguma coisa, de errar o tema e aí sua nota cai demais. Beleza? Então aprendam isso aqui, decorem isso aqui, sabe isso aqui de cor e depois a gente vai começar a ajustar e melhorar ainda mais essa forma que a gente escreve. Beleza? Esse é o esqueleto. Eu estou falando para vocês normalmente a forma que eu escrevo, o jeito que eu escrevo, as frases que eu uso, e justamente para vocês conseguirem entender mais fácil e colocar em prática as frases de vocês. Beleza? Tudo bem? É basicamente isso. A gente conseguiu finalizar agora a introdução. Faltam agora algumas aulas que eu vou deixar de surpresa aí, mas confere que vocês vão gostar. Beleza? Valeu!